se eu te dissesse que justamente a frase "Verbo era Deus" foi usada diversas vezes na história da igreja para tentar negar a divindade de Jesus? Pois é, e tudo isso por causa de um detalhe da gramática grega. Seitas como as Testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus, afirmando que esse texto, a melhor tradução seria "e o Verbo era um Deus". Segundo eles, isso rebaixaria Jesus, o colocando como um ser inferior ao Pai. Será que essa tradução está certa quando olhamos para o original no grego koiné? O texto em questão está lá em João 1, na última parte do versículo, que vai dizer no original "kai theos en ho logos". A justificativa deles é simples. A palavra theos, ela aparece no grego sem o artigo definido. Então eles acabam concluindo que a falta do artigo, a melhor tradução seria com uma indefinição de um Deus e não o Deus. O problema é que essa leitura ela se torna simplista dentro da gramática grega. O grego ele não funciona como a língua portuguesa. Mas, Thiago, a ausência do artigo pode indicar a indefinição? Sim e não. Vamos lá que eu vou te explicar. Isso vai depender do contexto e a forma como esse substantivo está posicionado dentro da frase. Por exemplo, em João 1:1, a ausência do artigo junto com o substantivo theos não torna a palavra indefinida. Ela mostra que o hologos, o verbo, ele é o sujeito, porque ele é o único que carrega o artigo, estando no caso nominativo. Enquanto que theos, sem o artigo e posicionado antes do verbo, ele funciona como um predicativo do sujeito. Na gramática nós chamamos isso de predicativo pré-verbal anartro. Essa estrutura gramatical ela não torna theos, Deus, indefinido. Ela revela qualidade de essência. João está dizendo que o verbo que estava no princípio, que estava com Deus, ele é da mesma natureza de Deus, embora não seja a mesma pessoa. E isso muda tudo. Esse texto se torna uma base sólida, não só para a doutrina da divindade de Cristo, mas também da Trindade. Jesus ele é distinto do Pai na pessoa, mas um só Deus na essência, na natureza, no poder e na autoridade. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Já aproveita e me segue para mais conteúdos como esse no original. Deus te abençoe.